eu queria trazer o destaque dessa edição, que fugiu um pouquinho desse tema tão aguardado, tão debatido hoje, que é esse erro grave, que é o que está sendo considerado pelo PL, do Bolsonaro ao acenar, né, para o Marçal. O que acontece? Ele gravou um vídeo hoje não, essa semana, convocando as pessoas. Só queria interromper, não, mas eu avisei, lembra, Zenha? Eu avisei. Pois é. E ele gravou um vídeo chamando a todos e dizendo que todos os prefeitos da capital, se o prefeito quiser ir, pode ir, qualquer candidato, ou seja, um claro aceno aí para o Marçal ir para o dia 7 de setembro, fez o Carlos Bolsonaro pedir desculpa, né, falar, né, teve o telefonema, fez uma longa postagem nas redes, porque o Marçal ficava atacando o Carlos Bolsonaro, batia de frente com o Carlos Bolsonaro, dizendo que ele era, né, até um adjetivo capacitista, retardado, mental, e que por causa do Carlos que perdeu a eleição, etc. E agora a gente tem aí a avaliação de membros do PL, que é o partido de Bolsonaro, comandado pelo Valdemar Costa Neto, que defende o nome do Nunes, defendeu, fez o Bolsonaro apoiar o Nunes, deu a ele a indicação do vice na chapa do Nunes, e a avaliação é de que o Bolsonaro estaria cavando a própria derrota ao fazer gestos para o Marçal e passar um sinal de que pode apoiá-lo, porque as projeções da cúpula do partido estão em sintonia com a pesquisa Quest, que foi divulgada nessa semana, que mostra que o Boulos e Marçal, num segundo turno, o cenário mostra que o Boulos tem condição de vencer o Marçal. Já num cenário com Nunes, fica mais apertado, eles aparecem, né? O Nunes aparece na frente. Então, a cúpula do PL acredita que o Nunes derrotaria o Boulos. Mas o bolsonarismo, o eleitorado bolsonarista está aderindo muito mais à campanha do Marçal do que à campanha do Nunes. Resta agora saber se o Marçal vai ir mesmo ao ato na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Né, vai estar lá junto com o Nunes, que tem reclamado aí, né, poucas agendas com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro não está assim, né, dentro da campanha do Nunes. E aí, Felipe e Azenha, Bolsonaro está cavando a própria derrota? O que vocês acham? Vamos, Felipe, que já falou. Na semana passada eu tive essa discussão com a Zenha. Lembra, Zenha? A gente discordou. Eu disse para a Zenha que achava que o Bolsonaro já estava apoiando esse Pablo Marçal. E isso era para mim muito nítido, porque o Bolsonaro ele não se rege por um raciocínio intelectual próprio. Ele se rege pelo instinto, ele segue aquela lógica do escorpião que vai atravessar o rio que todos conhecem. Né? Ele precisa, mas é da natureza dele fazer isso. Isso ficou muito claro agora, mas para mim já estava claro. Toda aquela briguinha de internet me parecia um jogo marcado. Já me parecia, como eu disse anteriormente no programa que nós discordamos, Zenha, já me parecia uma encenação para ele apoiar o Marçal. E aí o argumento contrário a isso era de que o Bolsonaro ele não gosta de ter nenhuma sombra, ele não vai criar alguém para ser o sucessor dele, que não tenha o sobrenome dele ou que não seja ele mesmo. Isso também é verdade, só que na cabeça dele, ele não acredita que o Marçal possa sucedê-los. Um dia que ele tiver os direitos políticos retomados, e ele espera conseguir isso, ele tem essa esperança de conseguir isso, ele acha que ninguém vai votar no Pablo Marçal, ele vai ser esquecido. Por isso ele apoia o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal ele representa os valores, aspas, ou a falta de valores bolsonaristas. O Pablo Marçal já está ali como um bolsonarista raiz, ao contrário do Nunes, que tenta esconder o Bolsonaro, né? Ele tem o vice do Bolsonaro, mas como o Bolsonaro tem uma certa rejeição em São Paulo, maior do que a aprovação, ele tenta esconder. Então o Bolsonaro resolveu ir para o all-in, foi para o tudo ou nada, né? E está enquadrando a própria família, como a gente está vendo agora. A família, os filhos que não queriam, estão sendo enquadrados.
o Bolsonaro está pensando, pô, vai ganhar o Nunes. Se o Nunes ganhar, não vai dever nada a mim. Já o Pablo Marçal deve alguma coisa. Pode dever. O Nunes não. O Nunes está tentando me esconder. Então, está muito claro que, já tinha dito isso, que era uma briga entre o Bolsonaro e o presidente Valdemar Costa Neto, presidente do PL. O Valdemar conseguiu impor a candidatura do Nunes, mas agora o Bolsonaro se vinga apoiando o Pablo Marçal. E como eu disse na semana passada, e está se confirmando nas pesquisas, o Pablo Marçal vai acabar no segundo turno. Lembra, Dri, que eu falei que tinha subido o percentual de bolsonaristas? Na primeira pesquisa eram 26%, na última eram 48% daqueles que votaram em Bolsonaro e que estão votando agora em Pablo Marçal. Isso fica muito claro. E na próxima pesquisa deve aumentar. Eu acho que vai ficar assim, 3/4 de votos de bolsonaristas em Pablo Marçal, 1/4 em Nunes. Vai ficar essa proporção, 3-1. Essa vai ser a proporção, que vai tirar o Nunes do segundo turno. Eu vi a peça do Lula hoje apoiando você mandou, apoiando o Boulos. Vamos passar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai passar. É uma boa peça para a TV, depois a gente vai falar sobre a eficácia fora da televisão. E o Boulos, ao contrário do Nunes, não tem vergonha de esconder seu padrinho político. Pelo contrário, inicia a campanha eleitoral com o padrinho político literalmente dentro da sua casa, gravando um programa dentro da sua casa. Essa é a grande diferença. O Nunes ele fica entre a cruz e a caldeirinha. E tem uma informação aqui, que eu acho que vocês já sabem, que o MDB, os partidos coligados ao MDB, que é o partido do Nunes, já estão com estratégia para punir os candidatos a vereador que abandonarem o Nunes, e já está acontecendo. Tem muito candidato bolsonarista que está abandonando o Ricardo Nunes para apoiar o Pablo Marçal, já por ordem dos chefes, já por ordem do Bolsonaro. E aí eles estão discutindo estratégias para punir esses candidatos a vereador. Então não é só o Bolsonaro, é a base bolsonarista, dos candidatos a vereadores que estão dando um colchão aí para o Pablo Marçal. E vai ser muito difícil conter essa onda. A gente sabe como é. Tem um teto? Tem. É provável que ele perca para o Boulos no segundo turno? É possível, é provável e possível. Acho que vai ser uma batalha mais fácil do que com o Nunes, que teria os outros votos. Mas não é só o Bolsonaro, de novo, é também essa base de vereadores. E só para finalizar, eu queria agradecer a todos aí que eu estou vendo no chat, que estão desejando saúde para o meu pai. Eu fico sempre comovido quando vejo essas mensagens aqui, gente. Ele continua internado, mas a gente está com muita esperança e eu agradeço muito a vocês aí, tá? Todo o pessoal aí da Fórum, todos vocês que estão mandando saúde para o meu pai. Muito obrigado. É isso aí. Eu diria apenas que o fato de que o Bolsonaro enquadrou o filho Carlos demonstra que a briga do Carlos com o Pablo Marçal não foi fake, não foi uma simulação para ganhar atenção. O Carlos Bolsonaro brigou de fato com... Essa era a minha contestação. Tem razão. Aí o pai enquadrou o filho e o filho voltou atrás. Então, eles não fizeram... Tem que dar razão nisso. Para ganhar likes. Não foi encenação de maneira alguma. Foi uma briga de fato. E o pai, aí você tem razão em todos os outros pontos. O pai está com o pé nas duas canoas, né? Ele não quer perder a eleição para o Lula em São Paulo de jeito nenhum. Verdade. Você tem razão. A briga do Carluxo não foi fake. Agora, eu acho que o Jair não está com o pé nas duas canoas, não. Ele está com os dois pés na canoa do Marçal e segurando com o dedo mindinho a canoa do Nunes. Porque assim, o Carlos Bolsonaro, ele se acha o estrategista de comunicação, né, da família, né, da campanha, tudo, e pode ter rolado isso mesmo em 2022, porque o coach, né, o Pablo Marçal, ele criou aí uma fórmula bem sucedida do ponto de vista, né, de ganhar seguidor, de ganhar relevância nas redes, tá aí, né, gente? O cara tá sendo isso, não tem como a gente não falar disso, né? Que não reconhecer isso, que o cara hoje ele tá aí com milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, como disse o Valério Arcari ontem, né? Que concordam que estão apoiando ele. O cara conseguiu, bem sucedido nas redes, e aí rolou essa treta entre os dois por causa disso. E aí o Marçal falar que o Bolsonaro perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro é pesado, né? É pesado. Imagina o Carluxo ouvindo isso.
os irmãos, tá vendo, Carlos? Foi culpa sua. Cada hora eles acham culpado, né? Já foi a Carla Zambelli, já foi o Roberto Jefferson. Mas eu acho que foi o Carluxo mesmo. Foi o Carluxo. Quem vocês acham, hein? Quem é o culpado? O Carluxo foi o segundo culpado. O primeiro culpado chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Pode crer, né?